Mais uma história em movimento aqui na nossa Kombi Vovó Isabel. Ô Wellington, assumindo aí o sindicato, prestes a assumir o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, e já tem uma pauta que está sendo muito debatida nesse momento, que é o fim da escala 6x1. E os empresários estão falando que a nossa produção vai ficar mais cara. Queria que você comentasse sobre isso. Olha, Bigode, a nossa categoria, já uma boa parte dela, trabalha com jornada reduzida desde os anos 2000. Nós mesmos somos de uma empresa que faz 40 horas e ela concorre com empresas no Brasil, inclusive líderes de venda, que fazem jornadas maiores, 44 horas. Então, é possível a gente debater a redução de jornada, o fim da escala 6x1, sem redução de salário e não perder competitividade, não perder produtividade. Muito pelo contrário. A última redução de jornada que nós tivemos no Brasil foi em 1988, saindo de 48 para 44 horas. Desde então, ao longo dessas décadas, não só a nossa vida mudou com o implemento da tecnologia, os celulares, a digitalização, a internet se tornou mais comum, como as empresas também se beneficiaram dessas tecnologias para aumentar a produtividade nos seus processos e aumentar a lucratividade. Então, mais do que justo, nesse momento, a gente discutir que parte desse ganho de produtividade adquiridos com a tecnologia, eles sejam repassados para os trabalhadores. E mais, um trabalhador mais descansado, com mais tempo, é um trabalhador menos adoecido, é um trabalhador que vai se afastar menos, se lesionar menos, ter mais tempo para se qualificar. Então, é uma pauta que a sociedade exige, que o momento permite e que as condições estão dadas. Ô Wellington, avançando um pouquinho mais, a inteligência artificial também ocupou um pouco os espaços de produção nas fábricas, essa questão da digitalização, de todo esse avanço tecnológico. E a gente também precisa olhar para o trabalho decente, né, Wellington? Também não pode ser de qualquer jeito as coisas ir acontecendo do jeito que vem acontecendo. Como é que a gente enxerga a inteligência artificial nas empresas? Olha, o debate da indústria 4.0 e da digitalização já é um debate que a gente tem feito há um bom tempo aqui no sindicato. Isso já está presente nas empresas, principalmente em cenários de controle de produção, em desenvolvimento de produto, que é uma área que você conhece bem. Antigamente, para você fazer um molde de ferramenta, você tinha que usar aquela massa creme, e hoje em dia se faz o protótipo a partir do modelo digitalizado. Então, isso já está presente. A inteligência artificial ainda é algo que está entrando nas empresas, e o movimento sindical e a sociedade ainda precisa se inteirar melhor de como vai ser essa inserção e a mudança do paradigma de produção. Nós temos certeza, vai ser uma transformação muito maior do que tudo que nós vimos até agora, mas de fato a gente precisa aprender a lidar com isso, precisa haver regulamentação sobre isso. E eu tenho certeza que o movimento sindical vai dar conta desse desafio também. Quando a gente fala do novo mundo do trabalho, a gente precisa também mudar o nosso jeito de representar. Como que se dá esse debate entendendo plataformas? Porque quando a gente vai para pejotização, é um sucateamento. A gente viu ao longo dos anos que isso virou um problema, né, para nós representantes dos trabalhadores e para os trabalhadores que estão sofrendo com isso. Começou com o modelo e a pejotização, ela sucateou os postos de trabalho, né, Wellington? Olha, acho que você coloca duas questões importantes. A primeira é a comunicação. Nós temos visto como mudou a comunicação nos últimos períodos. Eu vi uma pesquisa recente que a televisão perdeu a sua inserção, a sua capacidade de, principalmente, vender propaganda nos últimos períodos. Hoje as pessoas assistem televisão com o celular na mão, prestam mais atenção no celular do que na própria televisão. Você, como comunicador, sabe bem disso, da dinâmica como tem mudado. Nosso sindicato também tem investido bastante em comunicação digital, sem deixar o nosso jornal, que é diário, né, todo dia ele chega, então a gente não deixa de fora a comunicação impressa, assim como a gente não deixa de fora o bom e velho olho no olho, aperto de mão, diálogo direto e franco com o trabalhador, com a trabalhadora. A gente acredita que nós precisamos utilizar todas as ferramentas disponíveis para comunicar mais e melhor com a nossa base, com a nossa categoria, mas com a sociedade em geral. O outro tema que você coloca é a questão da pejotização e das mudanças, né, nas formas de contratação.
A reforma trabalhista de 2017 já trouxe uma precarização, né, em todo o modelo contratual, mas principalmente nas formas de contratação, contrato parcial, contrato intermitente, e agora a pejotização tem avançado também. E é um debate que está no STF e que nos preocupa muito, porque nós estamos falando de atividades que não é uma pessoa jurídica, não é uma empresa, são atividades clássicas de empregado, atividades clássicas de um trabalhador numa empresa, seja ela do comércio, serviço ou indústria, e que ela não pode ser desmontada, porque quando nós estamos falando de pejotização, nós estamos falando de fim de direitos duramente conquistados ao longo de décadas, como o 13º, como a participação nos lucros, como o afastamento, né, o benefício por afastamento, a aposentadoria, o auxílio acidente ou auxílio doença para quem se afasta, e até o acesso à justiça do trabalho. Quando nós estamos falando de pejotização, nós estamos falando do acesso à justiça comum. E na justiça comum não vai julgar o trabalhador e o patrão, o empresário, o empregador nessa relação capital-trabalho. Vai julgar como uma relação civil e nessa história o trabalhador sempre tem a perder. Então a gente tem discutido com a Justiça do Trabalho, com o Ministério Público do Trabalho, com o governo e com os empresários também, da importância de nós não precarizarmos o trabalhador, de nós não destruirmos todo um sistema de proteção social ao trabalhador como existe hoje, porque isso é voltar ao século XVIII e nós não podemos julgar tanto avanço que nós tivemos fora. Sem dúvida nenhuma. Para você que assiste o nosso canal, curta, compartilhe e dê sugestões. Nós estamos aqui com o Wellington Damasceno, que vai assumir o sindicato dos metalúrgicos do ABC. Sai de uma montadora e vai discutir a política não só no Brasil, quanto no mundo. Wellington, eu tenho conversado com muitos empresários, a qual você debateu e muito políticas de incentivo a pequenas, médias empresas que vêm sofrendo, e o nosso sindicato ele é bastante propositivo nas políticas junto com o governo federal. E agora você sai, né, de dentro da fábrica, hoje já discute pelo mundo e está organizando, precisa também organizar a política. Então tem uma fatia dos empresários que está apostando e que te conhece e fala, o Wellington vai dar muito certo, ele vai nos ajudar. Essas empresas, Wellington, elas empregam muito, né? São empresas pequenas, médias pequenas empresas que empregam muito. Como é que você enxerga esse movimento que tem que ser feito para fortalecer as empresas e gerar emprego de qualidade? Claro que para defesa dos direitos das condições de trabalho das nossas companheiras e companheiros, mas a gente precisa da geração de emprego, a gente precisa estar empregado, para a gente poder continuar avançando, pensando em direito, pensando em conquista. O maior empregador no Brasil e no mundo são as micro e pequenas empresas, não são as grandes montadoras, que são os maiores empregadores do nosso país. Então, claro, a gente precisa de políticas, não só de um olhar para essas empresas, nós precisamos de políticas que olhem o capital para essas empresas, né? Porque quando um pequeno ou microempresário vai buscar empréstimo para investir na sua empresa, ele tem a mesma condição de uma pessoa física. Então muitas vezes ele prefere apostar no setor financeiro do que investir o capital no setor produtivo ou de fazer o seu empreendimento. Então a gente precisa ter linhas de crédito específicas para quem quer empreender, os micro, pequenos, médias empresas, o capital nacional, para quem quer apostar em inovação, desenvolvimento e pesquisa com potenciais brasileiros, porque tudo isso não é só indutor de geração de emprego, mas é indutor de geração de conhecimento, é indutor da possibilidade da gente exportar mais e não só exportar produto manufaturado, não só exportar produto primário, mas principalmente exportar tecnologia, exportar valor agregado. Então, claro que nós vamos continuar o nosso debate, o nosso diálogo no dia a dia com as trabalhadoras e trabalhadores, mas nós queremos também conversar com os empresários e saber quais são as reivindicações, porque a gente entende que quando o empresário ganha, o trabalhador também tem que ganhar. E nós queremos fazer esse debate. O empresário fala muito de produtividade. Ué, tudo bem, eu topo discutir a produtividade, desde que parte da produtividade também seja
reinvestiram no trabalhador, melhorando as suas condições de trabalho, melhorando condições ergonômicas, fazendo reinvestimento na empresa e melhorando a remuneração e os benefícios da companheirada. Sensacional estar com o Wellington aqui e ele está pronto para qualquer desafio. E agora, para a gente ir finalizando o nosso bate-papo, vamos falar a gente fala sempre de soberania nacional, falar um pouco de soberania digital. O Brasil tem potencial, a gente se fala muito em terras raras, minérios de ligas com alta propriedade tecnológica. O Brasil precisa sair dessa barreira invisível e encarar essa soberania digital. Nós temos condição de avançar, Wellington, e industrializando esses minérios? Olha, nós temos condição de avançar. Agora, para a gente avançar, claro que a gente tem que ter um espírito. Primeiro, o governo federal tem puxado esse debate da gente ter a soberania não só das terras raras, não só da produção da tecnologia, mas também da soberania dos dados. O que é feito com os nossos dados hoje? Excelente. Hoje a maior riqueza de qualquer sociedade são os dados que ela gera. Isso gera negócio, isso gera capital. Então nós precisamos também saber o que está sendo feito com os nossos dados, que hoje quem opera esses dados, quem guarda esses dados, são empresas que não estão aqui, são empresas que muitas vezes não estão sujeitas à nossa legislação. Então acredito que o governo federal tem buscado um bom caminho para isso, mas é preciso que o empresário brasileiro ele também tenha essa sensibilidade da gente buscar investir nessa riqueza que é a produção da tecnologia, que é a guarda e proteção dos nossos dados. Assim nós vamos ter, de fato, um país e uma sociedade soberana. Ô Wellington, você está com um grande desafio que é presidir o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. O sindicato mais importante do Brasil, o sindicato mais importante da América Latina. Eu acredito que não tenha outro que representa tantos trabalhadores e com tanta propriedade. Esse desafio, você está pronto? Olha, o desafio é enorme, Bigode, você sabe disso, você já fez parte da nossa executiva, mas uma coisa que é diferenciada no nosso sindicato, a gente não faz nada sozinho, a gente faz junto. E aí, com a nossa companheirada, dia a dia, olho no olho, nós vamos fazer um mandato muito bom, porque nós vamos cuidar da trabalhadora, do trabalhador, do tecido industrial da nossa região e vamos olhar para o nosso país. É assim que a gente vai construir esse mandato. Vamos junto acelerar essa ideia? Já aceleramos. Combinado com o Bigode. Do Bigode no Instagram, no YouTube, ajuda ele aí a crescer. Tamo junto.